problema de muitas nutricionistas é vender, e é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Eu vou falar para vocês alguns mandamentos para toda nutricionista que quer se tornar uma ótima vendedora. Vou contar um pouquinho do que realmente funcionou para mim na prática e depois vou compartilhar com vocês os mandamentos, inclusive de um livro que eu acabei de ler, que é O Maior Vendedor do Mundo. Terminei de ler esse livro na semana passada e alguns dos mandamentos aqui eu já pratico e outros é bom a gente sempre lembrar, aliás, deixar escrito isso pra gente nunca esquecer como se tornar o maior vendedor do mundo. Meu nome é Viviane Benini, sou mentora de nutricionistas, nutricionista de consultório por mais de 10 anos e nutricionista de grupos desde 2017. Eu ensino nutris a lançarem um grupo de emagrecimento online ou presencial do zero em 4 semanas e ter um faturamento recorrente aí de 5 a 10 mil reais. Sejam bem-vindos e se vocês gostam de temas sobre como escalar o faturamento na nutrição trabalhando de casa, já curte esse vídeo, se inscreve aqui no canal e me conta quando você está vendo esse vídeo. Quero saber se você chegou aqui agora ou se você está vendo esse vídeo aí no futuro, tá? Então, antes de eu compartilhar com vocês aqui os mandamentos de um livro que eu acabei de ler, então só para vocês entenderem, uma das coisas que mais impulsionaram a minha carreira como nutricionista foi muito além de só estudar nutrição. Eu sou viciada, como todas as nutris, em conhecimento. Tenho 2 pós-graduações já aqui no meu currículo, dezenas de congressos nacionais e internacionais que eu participei só focado em nutrição, e as coisas que mais alavancaram a minha carreira, me fizeram pensar fora da caixinha e chegar além, foi ler. Eu tenho um hábito diário de leitura, eu acho que começou ali que eu consegui organizar para ler todos os dias mesmo, eu acho que foi desde 2020, se eu não me engano, e todos os dias eu me comprometo a ler pelo menos 10 páginas por dia e um livro por mês. E esse aqui foi o último livro que eu li, O Maior Vendedor do Mundo, do Og Mandino, tá? E inclusive é um dos livros mais inspiradores que eu li. Eu vou compartilhar os mandamentos aqui. Tudo bem que eu vou dar um spoiler do livro, né? Depois não sei se vocês vão querer ler, mas ele conta uma história muito bonita também. Eu vou dar um spoiler que inclusive fala de Jesus Cristo, tá? Se vocês, mesmo que eu dê alguns spoilers aqui, eu acho muito importante a leitura. E o gostoso do livro físico, né, que a gente pode, que eu faço muito isso, eu gosto de destacar as passagens mais importantes. Em alguns livros eu gosto também de escrever, né, e eu gosto sempre de revisitar o livro, principalmente ali onde eu destaquei os momentos mais importantes do livro. Mas antes da gente ir para os mandamentos aqui do livro, deixa eu compartilhar um pouquinho para vocês sobre essa questão de vender. Captar e vender são as 2 principais queixas de nutricionistas, então eu nunca vou cansar de trazer esse conteúdo aqui para vocês. Uma coisa muito importante sobre vendas, não é sua culpa não entender sobre vendas, nós não estudamos isso, a faculdade não nos prepara, e como eu falei, eu por muitos anos corri atrás de conhecimento e deixei de lado essa questão das vendas. E venda, gente, é treino. Eu vou falar aqui de alguns dos mandamentos, né, mas venda é treino, e também venda é a gente começar a entender que a gente não fala para todo mundo. Então esse daqui é um dos grandes problemas da venda. Às vezes a gente tá, principalmente quando se fala em redes sociais, né, os conteúdos que a gente produz, inclusive, a gente continua insistindo em falar para todo mundo. Nichar vai ser importante, falar só para um público específico vai ser importante para que você tenha aquela conexão, não perca a conexão com a sua audiência. Então, por exemplo, vou falar para vocês aqui alguns pontos de conexões que eu tenho com a maioria das pessoas que me acompanham, inclusive aqui no canal. Então, primeiro, sou nutricionista. Então aqui no meu canal, provavelmente mais de 90% dos inscritos aqui são nutricionistas ou estudantes de nutrição. Segundo, eu sou mãe, então muitas mães se conectam muito comigo. Inclusive assim, sou mãe solteira, né? Mas eu criei ali a minha jornada, os meus desafios na nutrição andaram junto com os meus desafios como mãe, né? Como mantenedora da casa. E eu tenho certeza que muitas mães solteiras super se conectam
automaticamente comigo, porque sabem dos desafios de ser mãe solteira, não é verdade? E não só isso, de ser mãe. Então mesmo as mães casadas super se conectam comigo também. Outra coisa, eu tive um transtorno alimentar, foi isso que fez eu estudar nutrição. Então eu sei que a maioria das pessoas que procuram nutrição, eu não tô falando que são todos, mas a maioria teve algum problema já ali com questões de saúde ou de balança. Então também automaticamente já se conecta comigo. E não é só isso, são N fatores. Então uma das coisas que vocês precisam pensar para vender é que antes de você ser uma nutricionista e uma vendedora, a gente fala sobre pessoas. Então você precisa se conectar com as pessoas de forma autêntica e também de forma leve. Eu sei que no começo a gente fica muito travado na internet, foi assim o meu início também, mas hoje assim eu consigo gravar esse vídeo aqui de uma forma mais leve, me conectando realmente ali com a audiência, né? Então isso é importante. Importante também a gente entender um pouquinho de técnicas de vendas, então a gente precisa entender um pouquinho sobre alguns gatilhos de persuasão. Tem vários, tá? Vou trazer alguns exemplos aqui. É muito importante a gente estar sempre ali se comunicando com a audiência, fazendo pesquisas, né? Inclusive esse vídeo aqui eu estou gravando inspirado numa caixinha que eu coloquei lá no meu Instagram. Aliás, se você não me segue no Instagram, vou deixar o meu arroba aqui. E eu não sabia o que eu ia gravar hoje. Eu falei assim, gente, vou responder essa caixinha aqui na forma de um vídeo aqui pro YouTube sobre vender e entender das dores da sua audiência, né? Dos maiores problemas que fazem com que a tua audiência não chegue no objetivo final delas. Então, aqui no caso, nutricionistas, vender é uma dor muito grande e eu tô fazendo um conteúdo sobre essa dor, né? Então aqui eu já começo a me conectar. Desejos, trabalhar os desejos. Então quando eu falo para uma nutricionista que quer vender, qual que é um grande objetivo? Existem vários objetivos, mas um objetivo comum das nutricionistas é faturar de 5 a 10 mil reais trabalhando de casa, que é o que eu inclusive vendo, né? Os meus cursos são sobre isso. Então também a gente vender o que as pessoas querem e não o que elas precisam. Depois a gente vai entregar o que elas precisam, porque, né, nada cai do céu, tudo é método. No emagrecimento, na saúde, em vendas, em faturar 5 a 10 mil reais no digital, tudo é método, né? Então quando a gente tem um método, um passo a passo, inclusive a tua audiência precisa disso, é muito mais fácil de eles atingirem o objetivo deles. Eles vão precisar de uma mentora, certo? E você, nutri, homem ou mulher, você pode ser o mentor dessa pessoa nessa jornada. Então vamos lá, existem várias técnicas, existem também script de vendas e uma coisa muito importante que aí nós nutris ficamos muito limitados, é de falar dos resultados. Então infelizmente, inclusive essa é uma revolução que eu já tentei causar aqui, ainda não foi muito pra frente, mas nós aqui que trabalhamos no marketing, nós estamos muito limitados porque a nossa resolução lá no CRN, né, o nosso código de ética, eles não permitem que a gente divulgue resultado. Então a gente precisa então divulgar ali resultado, mesmo se for de uma forma indireta, algum tipo de resultado ali, para que também, né, a gente mostre para as pessoas que nós conseguimos atender ali os objetivos de saúde ou de emagrecimento deles, tá? Então vamos lá, eu vou passar aqui algum dos mandamentos, não sei se eu vou conseguir falar tudo, senão vai ficar muito longo aqui o vídeo, mas o primeiro mandamento é: hoje começo uma nova vida. Então se você quer, aqui gente, é do livro do maior vendedor do mundo, aqui são os mandamentos que fala aqui dentro do livro, ou seja, você se tornar um ótimo vendedor é também um estado de espírito. Lembre-se, ó, o fracasso é a incapacidade do homem em atingir seus objetivos na vida, seja eles quais forem. Então, na verdade, a única diferença entre aqueles que falharam e aqueles que tiveram sucesso está na diferença de seus hábitos. Bons hábitos são a chave do sucesso. Então, a primeira lei que obedecerei é: formarei bons hábitos e me tornarei escravo deles. A gente se torna bom vendedor repetindo, né, sendo ali resiliente, persistente e consistente. Às vezes não vai ser na primeira vez que a gente vai vender um monte, mas a gente não pode desistir, a gente precisa continuar. Então, primeiro mandamento: hoje começa uma nova vida. Segundo mandamento:
saudarei esse dia com amor no coração, pois este é o maior segredo do êxito em todas as aventuras. Nós temos desafios, nós somos profissionais, somos mães, mulheres, donas de casa, nós temos vários papéis aí. Não é todos os dias que é fácil, mas a gente precisa criar o hábito de tentar mudar o nosso estado de espírito. Então, farei do amor a minha maior arma e ninguém que a enfrente poderá defender-se da sua força. Então, quando a gente fala em vendas, né, o nosso cliente ideal, ele é um ser humano cheio de dores e desafios, assim como nós. Então, tratar a venda com amor, né, tratar a venda e todas as pessoas, com de hoje em diante olharei todas as coisas com amor e renascerei. A venda vai fluir de uma forma muito mais leve e natural. Vamos para o terceiro mandamento: persistirei até alcançar êxito, que foi um pouco do que eu já falei aqui, né? Então, de hoje em diante, reconhecerei que cada dia sou testado pela vida do mesmo modo. Se persisto, se continuo a tentar, se continuo a investir, terei êxito, certo? E os prêmios da vida vão acontecer de forma natural. O mandamento 4: eu sou o maior milagre da natureza. Sou uma criatura singular, eu sou o maior milagre da natureza. Então, por isso, nunca perca a sua essência, a sua originalidade, a sua autenticidade. Na hora de vender, não seja um personagem, seja você mesmo. Fale com o seu coração. Então, lembre-se, nós somos únicos. Não existe ninguém igual a mim no universo. Deus é perfeito, né? Nós somos um milagre. Então, ninguém é capaz de reproduzir a minha pincelada. Então, eu vou colocar o meu toque, a minha identidade em tudo aquilo que eu vender, nos meus protocolos, nos meus métodos, inclusive ali na hora de fechar a venda. Tudo bem? Vamos para o mandamento 5. Viverei hoje como se fosse meu último dia. Gente, inclusive aqui fala, e agora o que eu farei com esse último dia e precioso dia que resta em meu poder? Então não desperdiçarei um momento sequer velando os infortúnios ou as derrotas do ontem, as dores do coração, porque deveria se relegar o bem ao mal, entende? Então também cumprirei hoje os deveres de hoje acariciarei meus filhos enquanto são jovens, amanhã eles partirão e eu também. Se a gente pensar que, por exemplo, daqui uns 80 anos, eu provavelmente não vou estar aqui mais, e a maioria das pessoas que me acompanham, que tem uma idade próxima à minha, não estarão aqui mais. Então, quando a gente pensa nisso, a gente vive intensamente o dia e a gente faz até dar certo, como se fosse o último dia de nossas vidas. Já pensou nisso? Olha só que poderoso. Aqui no livro, gente, eles entram mais adentro nesses temas, tá? Eu tô trazendo para vocês aqui resumidamente uma pincelada. O mandamento 6: hoje serei dono das minhas emoções. Isso aqui é bem desafiador e bem difícil, tá? O mandamento 7: rirei do mundo. Todos os seres vivos do mundo, somente o ser humano, ele consegue rir. Já parou para pensar nisso? Então, apenas eu tenho o dom de rir e ele é meu para usar quando desejar. De hoje em diante, eu cultivarei o hábito de rir. Vamos rir das situações, vamos rir das coisas, vamos levar as coisas de forma mais leve. E a gente tem esse poder de mudar o nosso estado de espírito. Isso vai ajudar nas vendas também. Gente, imagina se você tá vendendo para alguém e você tá feliz, você tá com um sorriso no rosto, você confia, você vende de forma mais leve. Se vocês forem ver tudo que eu tô falando aqui, gente, são os mandamentos para se tornar o melhor vendedor do mundo. Faz sentido para vocês? Coloca aqui nos comentários. Eu viajo com essas coisas aqui, eu amo. O mandamento 8: hoje centuplicarei o meu valor. Eu vou me tornar 100 vezes mais valioso do que eu sou. Olha que louco. E como realizarei isso? Primeiro, estabelecerei objetivos para cada dia, cada semana, cada mês, cada ano e para a minha vida. Assim como a chuva deve cair antes que o trigo quebre e a casca brote, assim também
devo ter objetivos antes que minha vida se cristalize. Olha que incrível, né? Então será o padrão sobre o qual viverei no futuro. Superar os feitos dos outros é importante. Agora, superar os meus próprios feitos é tudo. Mandamento 9. Olha, primeiro uma frase. Meus sonhos são insignificantes, meus planos são poeira, meus objetivos são impossíveis. Todos nada valem a não ser seguido por ação. Então, portanto, agirei agora. E o nosso último mandamento: quem tem a fé tão pequena que em momento de grande desastre ou agitação não haja clamado a seu Deus. Então, também, conversar sempre com Deus é importante, pedir orientação e também ter uma fé inabalável. Então, não pedir para Ele os feitos, né? Mas pedir sempre para Deus ali orientação e para que Ele mostre o caminho e que, né, as coisas aconteçam conforme a vontade dEle. Tá bom, pessoal? É um videozinho diferente, espero que contribua aí com o seu dia. Um beijo carinhoso e a gente se vê na próxima semana. Até lá!